Olá, gente! Estamos aqui para mais um podcast da CPA Cast. Esses dias eu quis mudar o nome, mas não deixaram. É assim, rapaz. E dessa vez a gente vai trazer uma temática extremamente relevante, que é a avaliação de alunos portadores de alguma deficiência. Como é que a gente fala muito de inclusão, fala muito de educação inclusiva, mas assim, um dos grandes problemas de muitos professores é como se dá uma avaliação inclusiva. E aí a gente trouxe uma convidada mega especial, linda, maravilhosa. Gente, olha como ela é linda. Olha aí, bota a câmera nessa moça linda. E Mike vai apresentar o currículo dela. Rapaz, extenso, como sempre. Aqui só tem currículo extenso. Todos os nossos convidados têm currículo extenso. Doutora e mestra em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Atuou como membro da Comissão de Remissão de Pena pela Leitura nos estabelecimentos penais do Estado do Ceará. Atuou na função de superintendente escolar na Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, CRED1, durante os anos de 2012 a 2014. E foi coordenadora da primeira Escola de Educação em Prisões do Estado do Ceará. É membro do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Educação em Regime de Privação de Liberdade da Universidade de São Paulo e atua como coordenadora escolar do Centro Cearense de Idiomas da Unidade Maracanaú, professora Carla Apoena. Eu duvido que o chat GPT pegue tudo isso, viu, mulher? Carlinha, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite, viu? A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Eu que agradeço, pessoal. Carla, eu estava estudando, né, fazendo aqui meu dever de casa, e aí eu vi que, segundo o último censo do IBGE, a gente tem 17,3 milhões de pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Aí eu já peço que você aproveite e fale isso para a gente. É deficiência mesmo o termo que a gente utiliza ou necessidade especial, enfim, porque sobre essas terminologias, tem algum direcionamento para que a gente possa utilizar da forma correta? Pronto, gente, boa tarde. Boa tarde a quem nos escuta, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E você não poderia iniciar assim com uma pergunta mais interessante. Muitas pessoas têm essa dúvida e muitas pessoas ainda cometem um deslize realmente na hora de falar, né? É pessoa especial, é criança excepcional, né? Mas não há problema da gente realmente cometer esses deslizes, porque já mudou muito ao longo do tempo. Mas já que a gente está discutindo e a gente está falando com professores, né, que nos escutam, é importantíssimo a gente refletir sobre isso. Principalmente se a gente parar para pensar que, historicamente, essas pessoas já foram chamadas de tantas coisas. Inclusive, chegou uma época da história que elas não tiveram sequer nomes na história. E aí eu gostaria de fazer aqui uma retrospectiva. Eu posso? Pode claro, sim. pode sim. Mas antes eu gostaria de deixar bem claro qual é a nomenclatura utilizada, tá? Tá. Porque aí eu posso fazer uma breve retrospectiva, uma longa retrospectiva e nem responder a pergunta. A terminologia adequada é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Sem problema. Pessoa com deficiência. Deixa eu aproveitar, eu sou tipo Faustão, eu interrompo, Não, mas eu lembrei. Começar. É porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu esses dias lá na escola. Uhum. A professora PDT, né, que é a professora diretora de turma, estava dando aula, e aí, de formação cidadã, e ela estava exatamente ensinando como se deve chamar, qual é a nomenclatura correta para um aluno com deficiência. Uhum. E aí, uma aluna nossa tem autismo. Aí ela fez uma roda e perguntou como é que você acha que a gente chama alguém com deficiência, né? Alguém que tem algum problema neurológico, alguma deficiência. E aí a aluna com autismo respondeu: professora, é muito fácil.
Pelo nome. Gente, tu já sabia, né? Pois é, cara. Eu vivenciei isso esses dias lá na escola. O ideal, de fato, é que a gente pergunte para essa pessoa como ela gostaria de ser chamada, né? A maioria, com certeza, vai dizer pelo nome. Com certeza, óbvio, né? Com certeza, todo mundo quer ser chamado pelo nome, né? Quando a gente vai se referir nos textos e tudo, né? É pessoa com autismo, o ideal, pessoa com autismo, né? Mas, assim... ao longo dos anos, né, houve uma época que essas pessoas sequer tinham nome, né? Elas, lembra as nossas avós, quando vão se referir ao câncer? Algumas dizem aquela doença, né? Então, em algum momento, essas pessoas eram assim, aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas. Em um determinado período da história, essas pessoas, elas eram, de fato, aniquiladas, né? Se uma mulher engravidasse e tivesse um filho com deficiência, e ela engravidasse novamente, era permitido que essa mulher abortasse, né? Em Roma, por exemplo, e ela tivesse um filho com deficiência, ele era queimado, né? Na Grécia, ele era afogado. Em Esparta, ele era jogado dos rochedos. Os povos indígenas acreditavam que eles não se adaptariam a uma vida em comunidade, não conseguiriam sobreviver. Então, eles eram abandonados junto aos animais ferozes. E eles eram devorados, né? Já mais tarde, né, algum tempo depois, eles eram chamados de inválidos. Né? Inválidos, pessoas sem valor. Pessoas sem valor. Interessante dizer que, quando o cristianismo ganhou um espaço, né, o cristianismo disse assim, não, está errado. Essas pessoas são filhas de Deus. Então, elas merecem a nossa misericórdia, elas merecem a nossa caridade. Então, vamos deixar essas pessoas sobreviverem? E aí, o que foi que fizeram? Então, vamos deixar essas pessoas sobreviverem em situação de rua, para que elas vivam pedindo esmola. Então, elas vão viver com a caridade das pessoas. Mas a própria igreja, em determinado momento, disse assim, com as pessoas que tinham uma deficiência física, né? Olha, mas elas não são a imagem e semelhança de Deus. Então, pode ser que elas tenham o diabo em seus corpos. E a própria igreja queimou as pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Porque aquilo podia ser advindo de um pecado. Exatamente. Elas podiam representar uma maldição. Né? Só que aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra. Então, as pessoas que eram os corajosos voltaram da guerra com muitas deficiências. Aniquilados, né? Voltaram surdos, cegos, sem as mãos, sem os pés, né? Vários mutilados, exatamente. E aí a nomenclatura mudou, não eram mais inválidos, não eram mais pessoas sem valor, né? Aí mudou o nome. Agora eles são incapacitados, ou seja, incapazes de exercer a sua função. Né? Incapacitados. Mais tarde, voltando aqui, vindo para o Brasil mesmo, algum tempo depois, essas pessoas passaram a ser chamadas, né, quiseram dar assim, um nome mais especial, né? E aí foram crianças excepcionais. Quem não se lembra, né? Crianças excepcionais, portadoras de necessidades especiais, crianças especiais, né? Já na década de 90, nós temos portadoras de necessidades especiais. E aí, gente, veio uma grande discussão com essa questão do verbo portar, principalmente de língua portuguesa. Porque a questão do verbo portar, o portar vem de uma coisa que é temporária, né? Eu posso portar um guarda-chuva, portar um livro, portar uma bolsa, portar um objeto e depois não portar mais. Certo? E a deficiência não, ela está em mim. Então, eu não posso desportar, tá certo? Então, depois de várias discussões, né, sobretudo em 2006... Bem recente.
isso parou de existir. Então, nós não falamos mais portadores de deficiência, certo? Então, em 2006, a partir de 2006, nós passamos a falar pessoas com deficiência, justamente para dizer que nós não aceitamos palavras que digam que eu sou especial, porque eu tenho uma deficiência, eu quero assumir isso, entendeu? E eu não porto, eu tenho isso em mim, tá certo? Então, a pergunta foi muito, muito importante, né? Espero ter esclarecido, tá certo? E na dúvida, pergunte, né? Pergunte como... E chamar pelo nome, né? Assim, isso foi muito forte. Demais. E aí, deixa eu dizer o que eu ouvi depois disso. A professora veio para a sala da coordenação, eu sou coordenadora, né? E ela veio dizer que a aluna estava... nossa aluna tem autismo, e ela veio dizer que a aluna estava muito agressiva naquele dia. E aí eu disse, mas qual foi a agressividade? Aí ela disse que fez a roda e estava explicando isso, e a aluna respondeu dessa forma. E aí a gente precisa questionar quem agrediu quem, né? Que a verdade, até que ponto a aluna foi agressiva ou ela de algum modo foi agredida. Mas assim, e aí vindo muito em defesa do professor, cria-se muitas leis, né? Quase sempre muitas delas, como nós somos, né, seres de formação, que possibilitam a formação, elas quase sempre recaem sobre a escola, sobre o professor, né, por consequência, mas a gente não tem instrumentos para lidar com isso. Exatamente. No seu currículo, né, fala sobre a experiência, né, que você teve de aprendizagem, avaliações em espaços privativos de liberdade, não é? Em quanto tempo foi isso? Como foi essa experiência que você teve? A experiência, né? Interessante falar sobre isso, porque eu já trabalhei num presídio que era para pessoas com deficiência. Olha que interessante. É separado, quer dizer que é separado. Quando a pessoa tem deficiência... Tem um presídio específico no estado do Ceará, que foi assim... uma experiência bem exitosa, inovadora, né? Que é o presídio chamado Irmã Imelda, que fica no Aquiraz, que é um presídio específico para a população idosa, pessoas que respondem por Maria da Penha, somente Maria da Penha, e que possuem algum tipo de deficiência. E depois de algum tempo ficou recebendo a população LGBTQIA+. E aí, só que ele é pequeno, então nem comporta. Então tinha cadeirante, pessoas cegas, né? Porque infelizmente é uma população muito vulnerável, muito vulnerável. E aí fizeram essa, né? Falando sobre a experiência, né? Eu fui coordenadora de lá, né? Foi uma experiência muito engrandecedora, assim, na minha vida pessoal e profissional, né? Trabalhei com um projeto de leitura, você viu, né? De remissão de leitura. Foi uma das experiências mais interessantes, porque eu nunca pensei em encontrar leitores dentro de um espaço assim, né? Pessoas me dizendo, conhecendo. Eu passava pelos lugares, assim, pelas celas, assim, e a pessoa me parava para dizer: professora, eu não sabia que Dostoiévski tinha sido preso. E eu, menino? Não, estou lendo aqui. Ele tinha lido Recordações da Casa dos Mortos. E realmente o livro, sabe, conta a história, né? E ele se faz como personagem, né? E ele contando sobre isso, e ele impressionado. Como é que um autor... E aí, de repente, aquilo fazia com que a pessoa se colocasse no lugar de... Isso pode acontecer comigo também. Um dia eu posso escrever um livro, sabe? E um dia ele também disse assim, o outro... Aquele poema do Manuel Bandeira, O Bicho. O bicho? É o bicho? Aquele que eu não sei se o nome é o bicho, mas é aquele que ele fala que ele está catando lixo nos detritos. Eu não sei. Vou procurando. Procurei. Procura o bicho, Manuel Bandeira.
que é procurando lixo dentre os detritos, aí termina dizendo assim, meu Deus, não era um bicho, não era um homem. Eu não sei se... O bicho mesmo, de Manuel Bandeira. Só são 10 versos, leia aí. Vai. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Aí eu passando, ele disse, professora, eu não sabia... Com certeza, esse Manuel Bandeira fez isso aí pensando nos irmãos daqui, nos irmãos presidiários. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas ele lia aquilo... E conseguia interpretar. Fazer análise, né? E também puxar para a vida dele. Exatamente. Né? Da vida dele, dos irmãos, da comunidade dele, das familiares. Né? Eu vou, dentro dessa perspectiva, eu vou trazer um dado aqui. Cerca de 2 a 3% da população tem altas habilidades. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, né? Acho que era em 2007, 2008, por aí. E aí, cerca de 2 a 3%. Então, eu estou te falando mais ou menos que a gente tem, no mínimo, assim, a gente tem ali uns 2 alunos, 1 a 2 alunos por sala de aula, né, com portador de altas habilidades. O problema de ser portador de altas habilidades é que nem sempre é o aluno que tira 10. Na maioria das vezes, é o aluno que tem... Ele está tão à frente daquele conhecimento que aí ele não suporta muito a escola. Então, ele nem se importa muito com o que está sendo dito. Então, é aquele aluno um pouquinho mais danado, aquele aluno que dá um pouco mais de trabalho e, por consequência, muitas vezes não tira as notas esperadas, as tão sonhadas notas 10. E aí, só que essas pessoas são pessoas extremamente inteligentes. E aí, como a escola não olha de forma diferente, não olha para essa inteligência de forma diferente, lidar com a superdotação é muito complexo, muitas caem na criminalidade e por isso assim é que você vê tantos casos assim. E aí também a gente pode citar o caso do Enem PPL. Tem tantos bons resultados no Enem PPL, que é o Enem feito para pessoas privadas de liberdade. Na verdade, só pegando o gancho da escola, né? A função da escola seria justamente encontrar essas habilidades dos alunos. Dentro do currículo, né, da escola, encontrar essas habilidades. Hoje nós conseguimos perceber, principalmente em geral nas escolas, não encontrar uma habilidade para os esportes, uma habilidade justamente para as artes cênicas, porque muitos, digamos assim, a escola não cumpre mais esse papel. Né? E o que vocês estão falando é importantíssimo. E eu vinha conversando sobre isso numa aula anterior. Né? A escola, de fato, não está preparada para os alunos autohabilidosos, os superdotados. A minha ex-orientadora, Tânia Vicente Viana, ela é da psicologia, e eu fazia parte justamente de um projeto que era sobre autohabilidosos da UFC, e o objetivo desse projeto era evitar a evasão dos alunos superdotados da UFC. Porque estava comprovado que os alunos superdotados não terminam o ensino superior. Eles não terminam. Porque o processo de escolarização, tanto na educação básica quanto no ensino superior, não é atrativo para as pessoas inteligentes. Entendeu? Nem na educação básica, nem no ensino superior. Se não é, entendeu, no ensino superior, que a pessoa já tem um pouco mais de um processo de maturidade, de autonomia. Não, olha, tinha uma menina lá, que estava no nosso projeto, que ela já tinha passado em medicina, em administração, em uns cursos, né, nem ela, sabe? Aí estava no curso de pedagogia. Estava no 6º semestre. Minha filha, pelo amor de Deus, termine. Só termine. Tenha só o seu diploma. Termine esse curso. Ai, não aguento mais. Vamos reprovar por falta, não sei o quê. A menina não ia. Mas, graças a Deus, se formou, sabe? Não, ela conseguiu mudar o curso para Direito. Mudou para Direito. Tá lá no curso de Direito. Mas, assim, é por falta, sabe? Porque perde o interesse, perde o interesse. Mas outra coisa que eu gostaria de comentar sobre a sua fala. Nós, quando falamos de pessoas inteligentes, nós ainda estamos muito presos
no teste de QI de Simone Binet lá de trás. Como Lá de se 30. pudéssemos medir a Mas de 30, né? De 2030 não, é de inteligência. 930. Como se pudéssemos medir a inteligência das pessoas pela prova. É. Queremos que os meninos inteligentes sejam aqueles que tiram o 10, entendeu? Mas o menino inteligente, o superdotado, se a gente for estudar o que é o superdotado, ele pode se sobressair nas diversas áreas. O Pelé é um superdotado. O Pelé o Pelé é um superdotado, entendeu? Na área do esporte. Entendeu? Na área do esporte. Nós temos a pessoa pode sobressair em diversas esferas, em diversas Sim. habilidades, entendeu? Então, numa feira de ciências, numa feira artística, numa feira da escola, os alunos podem se sobressair. Só que a gente não está, de fato, preparada, a escola não está preparada para enxergar isso. Como eu vinha falando também em outro momento, nós, professores, nos incomodamos com os alunos que se mexem na sala de aula. Nós queremos os nossos alunos quietos, olhando para frente, sem se mexer, entendeu? Na verdade, faltam, né, a diversidade nos recursos avaliativos, né? Porque normalmente E de ensino também. E de ensino, né? Porque eu só posso avaliar o que eu ensino. Então, normalmente é uma prova, ou discursiva, ou objetiva, né? Às vezes um seminário muito difícil, né? Uma feira, né? Quando tem, né? Então, é justamente aí que sobressai aqueles alunos. Na avaliação ele tirou, de matemática, por exemplo, tirou nota baixa. Mas ele vai falar de matemática, quando ele vai falar de matemática de uma forma diferente, ele se sobressai. Conta aquela história, eu gosto muito dessa história do Michael, sempre repito ela, daquele teu aluno que fez o aplicativo. Não é hoje não, porque hoje todo mundo faz um aplicativo, é quando ninguém fazia um aplicativo. Lá em 2006, 2007, né? Tipo assim, conta essa história aí. Ele nem gostava de matemática. Não, ele não gostava de matemática, né? Não gostava de matemática. Na verdade, dava trabalho em sala de aula, não tanto, mas gostava de conversar e tal. Por quê? Justamente aquelas aulas, para eles, ele não era atrativo para ele. Tá, né? tu dando aula de trigonometria. E aí eu fui, eu fui dar aula de trigonometria, né? E ele olhou e disse assim, professor, mas isso aí nós podíamos fazer um aplicativo. Hoje, para que eu saber tangente... que a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, não sei o quê. Ele podia fazer um aplicativo, professor, colocar aí os dados e... Aí Ele professor, e você sabe fazer? Eu estou estudando isso, não sei o quê, e a gente podia até também fazer outras coisas, professor. Por exemplo, se colocar um desenho de alguém e alguém jogar aqui um papel, qual a probabilidade... Aí eu, o quê? Então a gente já começou a discutir a matemática de uma forma diferente. De um nível, né? bem acima. De um nível bem acima. Então, era próximo de uma feira de ciências, né? E aí, lá na escola onde eu trabalho até hoje, né? As rampas, elas tinham mais de 21% de inclinação, né? Uhum. E segundo a legislação... No máximo, ela pode ter 8%. E se for uma rampa longa, é 5%. Lá tinha mais de 20%. A da entrada... A pessoa já entrava... A da entrada tinha 42% de inclinação. Já imaginou, rapaz? Era rampa, não tinha degrau. Era rampa. Então você já entrava num tobogã na escola. Nossa, né? aventura. Isso, era uma aventura. Então eu pensei, já que eu tava... Com emoção. Com emoção. Então, já que eu estava trabalhando trigonometria, eu disse, não, e Teorema de Pitágoras, por que nós não podemos fazer um projeto? Para criar um aplicativo. Primeiro foi nem um aplicativo, um projeto para chamar a atenção da comunidade escolar para as rampas que nós temos na escola. Então, eles foram, tiraram foto, fizeram o cálculo, e viram que era 21%, que era 42%, e ele teve a seguinte ideia. Professor, eu vou fazer um aplicativo para isso. Para a Feira de Ciência, não deu. A Feira de Ciência era em março. Mas eu escrevi o projeto na Feira Nacional de Matemática, na Bahia. Fantástico. E o projeto foi aprovado.
Detalhe, na Bahia, eu me lembro como se fosse hoje, ele finalizou o aplicativo. E lá eles ficaram emocionados. Por quê? Porque o menino de 14 anos... Quando não se De não se 14 falava anos. de aplicativo, que Isso. não gostava de matemática, Gente, que Não fez gostava. um aplicativo onde uma pessoa com deficiência podia bater uma foto e verificar se aquela rampa era ou não adequada para ele adequada. passar. A ideia é foi evoluindo. fantástico Isso no primeiro ano. Então, para o segundo ano, né, a ideia foi justamente essa. Nós queríamos fazer um Waze de rampas, um aplicativo para fazer um Waze de rampas. O que seria o Waze de rampas? Você está no espaço público, Verificar onde você tem rampa verificar adequada. e quando não estava ok, mostrava lá no espaço o Waze, ó, essa rampa, ou seja, isso aí já era para a sociedade e tal. E fizemos também no Uma terceiro ano, isso no contribuição, né? segundo ano. E no terceiro ano foi sobre matemática financeira. Foi feita uma pesquisa ali no bairro da Messejana, e essa pesquisa virou também um aplicativo. Ele criou lá uma calculadora para cálculo de prestações e cálculo de investimento. Mas né? assim, Detalhe, o dia que ele foi, terminou computação na UFC, hoje ele trabalha na multinacional lá no Olha Paraná, só. fazendo justamente programas. um menino que talvez se você não tivesse olhado para ele de algum modo, só que também, gente, a gente precisa... Ele morava numa região chamada S. Quem mora na região próximo do bairro Messejana, que é a periferia aqui de Fortaleza, o S é uma zona Ai, fiquei tão perigosíssima, emocionada. né? Perigosíssima. emocionante. Então ele saiu de uma região que é perigosa, De alta né? vulnerabilidade De alta social. vulnerabilidade social. E hoje ele está justamente galgando, né, algo muito maior. Agora sim, a gente precisa fazer a defesa de que o professor, porque às vezes a gente fala, mas na verdade esse aluno vai para a escola, mas na escola ele acaba sendo muitas vezes responsabilidade única e exclusiva do professor. De um professor que não tem uma redução de carga horária para lidar com isso, não tem uma formação, porque a gente precisa deixar isso claro, né? Porque parece que o professor não faz, que a gente não faz mais porque não quer. Não, é porque não temos conhecimento para lidar com essas situações, não temos uma redução de carga horária, não temos um processo formativo para lidar com essas situações. E aí, naturalmente, o que acontece é que essas pessoas com deficiência, elas vão para a escola, mas quando chegam na escola não conseguem ficar na escola. Por quê? Porque, na verdade, não se sentem verdadeiramente incluídos. Eu tenho um dado aqui que no Brasil a gente tem 17,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Desses, 70% deles não concluíram nem o ensino fundamental 1, até o 5º ano. E apenas 5% chegaram à universidade e conseguem concluir o ensino superior. Por mais que a gente veja, às vezes os colegas dizem assim, Lu, está ampliando muito o número de deficientes físicos na escola, então a escola está se tornando mais inclusiva. É verdade? É. Inclusive, eu tenho um outro dado, que a gente agora tem 1,3 milhões de pessoas, né, dentro das escolas, assim, de acordo com esse último censo, matriculadas que têm algum tipo de deficiência. Mas, mesmo assim, ainda, mesmo com a população, a gente achando que ela está aumentando, e está mesmo, a população de deficiente físico na escola, mesmo com isso, ainda falta muita gente. Com certeza. E de que forma eles estão lá, né? Exatamente. Deixa eu só fazer uma observação sobre só esse último bloco, Sim. né? Esse que foi bastante inspirador, né? O aluno, assim, foi tão importante realmente esse depoimento, né? Porque acho que é o Rubem Alves que fala que a gente é uma máquina de criar sonhos, né? E a gente às vezes não se dá conta disso, né? Mas que realmente a gente é essa máquina. E você estava ali naquele momento e o aluno foi com a fome. Uhum. Que se você não tivesse dado a devida atenção naquele momento, teria passado,
né, teria passado, e que foi muito relevante demais, e que você foi além, porque você foi escrever o trabalho na Bahia, né? Isso fez toda a diferença, com certeza, porque você criou nele Altas expectativas. Que é quem tem superdotação precisa, né? Desse estímulo, dessa motivação, senão, não... desse foco, desse desafio, se sentir desafiado a querer mais, porque ele precisa desse desafio. Não quero ficar só no âmbito da escola, eu quero, né? É tanto que em várias disciplinas, quando eu disse, você vai para a Bahia com quem? Com fulano de tal. Esse aluno tira nota baixa comigo. Esse aluno, ele é bom em matemática. Ele é excelente em matemática. Exatamente. Excelente em matemática. É. Não, mas comigo ele não é assim. Mas comigo ele é. E justamente compreender isso, né? Que o aluno autohabilidoso, ele pode ser muito bom nisso aqui e não ser bom nisso aqui, né? A gente tem muitos músicos que são superdotados. Perfeito. Né? E que não concluíram o ensino fundamental. Eles não concluíram. Mas que eles tocam vários instrumentos, são compositores, mas que eles não terminaram a escola, né? Eles saíram cedo e não concluíram. Só falar que outra coisa que eu tinha esquecido é sobre a nossa... lembrei de uma professora da UES, agora eu não lembro o nome dela, que a gente tem que estar muito aberto também para não ter medo de inovar mesmo, sabe? Uma aluna da pedagogia estudava com a minha tia e ela estava prestes a se formar. E ela disse, eu não consigo fazer um TCC. Ela já era uma senhora. Não consigo fazer um TCC. Mas eu sei cantar, eu sei fazer cordel, eu sei fazer repente, eu sei fazer isso. E ela tinha vindo do sertão, era mãe de 6 filhos. Era uma senhora. E a professora disse, sério, você sabe fazer tudo isso? Sei. Se a senhora acreditar, eu já li o livro tudinho, eu sou capaz de fazer o meu TCC todinho aqui agora, eu passar 3 horas fazendo, falando dos autores tudinho, as conexões tudinho, a análise dos dados, num repente ou num cordel, eu faço, mas eu não sei fazer um TCC. Ela disse, pois então, você vai escrever. Eu quero escrito, mas pode ser em cordel. Pode ser. Lá da UES. Tu acredita? Acredito. Eu acho que é, não sei o que, Serra Azul. Não sei se tu já ouviu falar. Professora. Pois ela fez. Ela fez. Tá feito, tá defendido. E ela é pedagoga. Tá entendendo? Pela UES. Pela UES. Uma professora que é bam. Essa professora é bam. Você está entendendo? Porque muitas vezes a gente realmente é muito apegado às regras e a gente tem muito medo de perder a nossa autoridade, entendeu? É aquela coisa que eu tenho que aplicar a mesma prova para todos para ser justo? Até que ponto? Por quê? O justo não é isso. O justo não é isso. Eu tenho que aplicar os instrumentos adequados de acordo com a especificidade. Não é isso que a gente defende? Se eu tenho uma aluna que é muito boa, que leu tudo, que domina tudo, que vai ser um excelente profissional, por que é que eu digo que ela não vai se formar? Entendeu? Se ela só vai fazer um TCC uma vez na vida. Eu só vou fazer um TCC uma vez na vida. E isso não me diz se eu vou ser uma péssima profissional. Pois ela se formou. Então, a gente tem que refletir. A gente não pode dizer amém para tudo sem refletir, não. Entendeu? Acho que a gente precisa pensar sobre isso. Que, pensando nisso, assim, é uma coisa que eu escuto muito. Como a gente fala sobre avaliação, nós somos da avaliação, e a gente escuta muito as pessoas perguntarem assim, como fazer uma avaliação inclusiva, ou eu tenho um aluno com síndrome de Down, por exemplo, ou eu tenho um aluno autista, enfim, ou eu tenho um aluno cadeirante, ou eu tenho um aluno cego. Como é que eu faço essa avaliação? Eu posso aplicar para ele a mesma avaliação dos demais, né? E pode? E até complementando, né?
Nós estamos falando de avaliação. Mas antes de pensar em avaliação, também tem a educação inclusiva. Né? O que é que se faz necessário para a educação inclusiva e como avaliar de forma inclusiva. Isso é interessante. Sim. Interessante. Para avaliar de forma inclusiva, eu trago duas definições que eu acho muito lindas, e eu acho que é o que a gente tem de mais efetivo mesmo, assim. Eu acho a avaliação mais inclusiva. Vamos pensar no Perrenot, quando ele fala de avaliação formativa. O que ele fala? De forma bem simples. O que é avaliação formativa? Eu acho que quando ele fala daquela avaliação formativa, eu diria que isso é avaliação inclusiva. O que é avaliação formativa? É a avaliação que ajuda o aluno a aprender, e a melhor avaliação é aquela avaliação que ajuda o professor a ensinar. Isso é uma avaliação inclusiva. E o que é a avaliação que o Lucchesi defende? É uma avaliação inclusiva. É uma avaliação amorosa, inclusiva, democrática, justa, não é? Dinâmica, que não é estática. Então, desse ponto de vista, isso é avaliar do ponto de vista da avaliação inclusiva. E ele ainda inclusiva. diz mais, que é o método para chegar à qualidade. Isso é um método para chegar à qualidade. Exatamente. Comprometida com o projeto pedagógico. Então, se eu for definir uma avaliação inclusiva, vamos juntar essas duas coisas, entendeu? Isso é uma avaliação comprometida com a educação inclusiva, tá certo? Amorosa porque inclui, desse jeitinho, certo? Eu gosto de pensar assim, ainda nessa linha. Como professora, eu estou me colocando no lugar de uma professora no chão da sala de aula. Quais seriam as perguntas que eu me faria para definir como eu ia avaliar aquele aluno? A primeira é, quando eu faço atividades para ele, essas atividades precisam de adaptação? Lu, precisa, porque vamos pensar num aluno que tem Down. De repente, eu estou muito à frente no conteúdo para os demais alunos da sala, mas para ele eu ainda estou em orientações bem mais simples. Então, se as atividades precisam de adaptação, a avaliação também precisa de adaptação, porque Sim. Como é que eu vou avaliar aquilo que eu não dei, né? Aí eu faço atividades para ele adaptadas, mas quando eu chego na hora de avaliar, eu avalio de forma diferente. Então, assim, e um outro conceito, a outra coisa que eu peço que sempre se leve em consideração é que o aluno que tem algum tipo de deficiência, ele tem a comparabilidade dele tem que ser feita com ele próprio. Então, das mínimas coisas. Ele hoje não pegava no lápis, mas amanhã, semana que vem, eu já vejo ele começando a riscar. Então, ele teve uma evolução, claro, né, no processo. E eu acho que a gente precisa olhar para isso. E é como você diz, olhar, ser inclusivo é você olhar diferente para os diferentes, né? A gente acha que eu vou olhar igual para todo mundo. Não, é olhar diferente para os diferentes. E a gente está falando de uma sala de aula. Eu sempre costumo dizer aqui em que eu tenho 30 alunos, né? E a gente sabe disso, dessa dificuldade. Por isso que esse podcast é extremamente relevante, para que a gente leve isso para mais pessoas, para que mais pessoas consigam ouvir, porque eu estou sendo, assim, amena. Um professor, ele lida com 30 alunos por aula, no mínimo. No mínimo. No mínimo, eu estou sendo bem amena, eu estou sendo amena. E 30 alunos diferentes, que mesmo que eles não tivessem alguma necessidade diferenciada, mesmo que ele não seja portador de deficiência, né, ele é alguém que aprende de forma diferente. Eu aprendo de forma diferente de você, de forma diferente de você. Mike é meu amigo da graduação e o Mike dormia a aula inteira e tirava 10. O Mike, assim, era uma coisa assim, tem que fazer um diagnóstico no Mike. O Mike
Eu precisava olhar, eu preciso copiar. Eu sou aquela aluna que precisa copiar. Tá aqui, vocês vão me ver a vida inteira copiando, porque eu preciso disso. Eu não sou só auditiva, tem gente que é auditiva, eu não sou só sinestésica, eu preciso mesmo copiar e tal, resolver questão. Então, assim, mesmo sem nenhuma necessidade especial, os alunos, eles precisam, sim, de uma atenção diferenciada, porque eu estou falando de ser humano não linear. Sim. Quando você coloca para esse professor um aluno que, além de todas os processos da sala de aula, você ainda coloca para ele um aluno, ou 2 ou 3 que seja, que tem algum tipo de deficiência, é muito complexo para o professor, né? Eu acho que isso não pode ser desconsiderado. Mas, com certeza. Eu respondendo a pergunta aqui do Gandhi, com relação à avaliação inclusiva, eu respondi nesse sentido teórico, né? Porque quando a gente fala de avaliação, de mudança de avaliação e tudo isso, ela é muito... A avaliação ela é muito a da atitude, né? É da mudança de comportamento, né? Às vezes eu estou falando quero mudar a avaliação. Não é mudar uma prova, não é mudar um questionário, não é mudar o meu instrumento, né? Eu preciso é uma mudança muitas vezes de consciência, de concepção mesmo. Concepção, é uma mudança daqui. Por isso que demora tanto a mudar. Por isso que a gente vem fazendo há tantos anos a mesma coisa. Porque é uma mudança mesmo de atitude, né? Agora, falando de mudanças assim, de procedimentos, de instrumentos, né? O que é preciso fazer numa avaliação de um aluno cego, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de ser uma ledora, mas uma ledora voluntária e sem... Eu não tinha formação para isso. Eu fui assim... Porque eu estudei com uma aluna cega na faculdade. Me formei com uma aluna cega, uma amiga. E aí, ela letras espanhol. E aí ela tinha o material, a faculdade naquela época vivia com a impressora em braille quebrada, então demorava muito para o material chegar para ela em braille, e aí ela precisava ler os textos. E aí eu fui ledora. Aí abriu a Secretaria de Acessibilidade, o UFC Inclui, e aí eu disse, estava precisando de monitores, aí eu me inscrevi e fui ser lá monitora. Tinha as horas certinhas e não só ela era atendida, mas outras pessoas. Tinha uma pessoa, por exemplo, com deficiência física, que era aluno do jornalismo, mas ele tinha movimentos involuntários no pescoço. Então, ele também precisava do meu serviço, porque ele, como ele ficava movimentando o pescoço involuntariamente, ele cansava quando ele ia ler, né? Me pediam para ler as coisas mais diversas, não só coisas da faculdade. Coisas mais diversas, assim, sabe? Diziam que eu lia muito bem. Que a minha voz era agradável. Era uma graça, sabe? É muito melhor a sua voz. Aí, às vezes, eu não ia e pediam para eu ler no gravador, aquela coisa. Naquela época que tinha um MP3, MP4. Não entrega a idade. Aquelas mulheres. Mas deixa eu dizer... Eu vi que a gente precisa realmente dar para tudo, porque eu precisava ler imagens. Imagens, é difícil você ler imagem, principalmente para alguém que nunca enxergou. Ela nunca tinha enxergado. Ela casou depois com um rapaz que estava ficando cego, era diferente. Então, ele já tinha uma visão. Ela não. E eu fazia muita hora. É Lara, ela é professora. Era muito... Ela fazia... Lara, como é que sonha, cara? Como é que tu sonha? Eu aprendi muito sobre a pessoa com deficiência, sobre tudo isso, sobre cor, como ela enxergava o mundo a partir dessa convivência com ela. E os sonhos? Agora eu fiquei curiosa. Mulher, porque ela me respondia sempre com chacota, coisas assim, mas ela dizia, não, mas a questão da sensibilidade, sabe, dela. Às vezes eu estava chateada com alguma coisa, eu passava longe, assim, dela. Ei, tem bichinha, nem fala comigo hoje. Olha, mulher, a pessoa me via sem eu falar com ela.
pelo meu passo, ela me conhecia pelos meus passos. É por isso, o professor em sala de aula, ele deve... Aí, respondendo essa pergunta, o professor em sala de aula, ele deve explorar todos os sentidos mesmo do aluno, entendeu? Porque deve explorar a mais, entendeu? Falar mais e não só escrever, entendeu? Andar, porque eles ficam atentos, muito atentos a tudo. Porque ela me reconhecia pelo meu movimento. Ela me reconhecia o meu estado de ânimo. O que está acontecendo que tu não está bem hoje? Eu digo, mulher, tu não está nem me vendo. Estou lhe vendo sim, entendeu? É outra coisa. Dicas que você pode falar com quem é cego. Você não está me vendo, não? Fale, porque eles enxergam. Eles enxergam com as mãos. Entendeu? Eles enxergam com os ouvidos, eles enxergam, entende? E não só com os olhos. Então, são dicas que a gente dá para os professores, porque às vezes a gente fica cheio de dedos com a pessoa com deficiência. E a gente não precisa ter, entendeu? Porque esse cheio de dedos é que gera o preconceito, é que gera o distanciamento. Eu lembro que no começo os olhos dela, ela tinha uma prótese e era verde. E eu ficava pensando, meu Deus, essa menina enxerga ou não enxerga? Porque outra coisa, quando a pessoa, o cego, ele é bem, como eu posso dizer, é bem socializado, ele não parece ser cego. Ele não tem aquele olhar para baixo, assim. Ele tem uma postura de vidente. Então, a Lara tinha uma postura de vidente. Os olhos verdes dela, assim, sabe? Bem para cima. E eu, meu Deus do céu, será que ela é cega? Será que ela não é? Eu ficava na dúvida. Aí eu demorei a falar com ela, entendeu? Para fazer amizade. Aí depois eu fui dizer, mulher, porque tu tão antipática, não ria para mim, não sei o quê. Mulher, porque eu sou cega, não sei o quê, sabe? Então, eu aprendi demais. E essa coisa das imagens, a leitura de imagens. Então, se uma escola tiver uma impressora, fazer a impressão em alto relevo, para que ela possa sentir como é a imagem, né? E não só você descrever. Porque é muito difícil fazer a descrição de imagens, de fato. Na verdade, né, nas escolas, com essa questão da inclusão, né, falta também formação continuada para os professores, não é? Falta equipamentos, falta acompanhamento, né? Nós temos diversos alunos que eles têm o transtorno do espectro autista, né? Então, teria que ter um acompanhamento terapêutico, justamente para ajudar no aprendizado em si, né? Digamos assim, tem algumas, digamos assim, tem deles que não sabe pegar numa caneta, né? Não sabe pegar numa caneta como essa. Então, ele aprender a pegar de forma correta a caneta é aprender. É aprender. E isso é feito pouco a pouco, ou seja, diagnosticando, avaliação, diagnóstico para poder chegar justamente na qualidade. Eu já tive uma aluna que ela tinha deficiência auditiva. Só que eu achei assim, no início, né? Eu achei muito complicado, né? Porque eu nunca tive. Então era a minha primeira experiência. Então, por exemplo, às vezes eu ia para um lado da sala e ficava olhando para a turma e ela estava do outro lado e ela não conseguia ler meus lábios. Porque eu não sabia fazer... Tu não sabia Libras. Eu não sabia Libras. Então eu falava, olhando para a turma... E não tinha intérprete na sala? Não tinha intérprete. Gente, é quase um Sem crime. intérprete. É um crime, né? É um crime, e aí eu notava que eu estava, né, longe dela. E aí tinha até um colega, né, que você estava próximo dela, que ficava, né, tentando ajudá-la. Mas aí o que eu me policiava para ficar próximo dela, para ela poder ler meus lábios. Sim. Até que, assim, uns 4 meses depois, chegou um intérprete. E aí ficou bem melhor, porque ela... Só que aí ela, digamos assim, quando ela não tinha um intérprete, ela, de certa forma, ela interagia mais, né? Com o intérprete, ela ficava muito ligado ao intérprete, né? Sempre interagindo muito com ele, né? Sim. Mas foi uma experiência, foi um ano completo, né? Foi uma experiência realmente... Eu nunca tive a experiência. Uma experiência diferente, não é? E assim, de aprendizado. Eu estou aprendendo bastante hoje. E é uma experiência de aprendizado. Eu já tive também 2 alunas com síndrome de Down, já tive
alunos com espectro autista, né? Então, assim, a gente vai aprendendo. Com cada um deles vai aprendendo. Eu estou impressionada, assim, eu estou com uma aluna autista, mas eu estou na coordenação. E aí ela me disse uma coisa, ela disse assim, eu até levei para ela uns abafadores, inclusive está nas minhas doações, viu aí? Das doações, gente, anote aí as doações. Nós temos... Engraçado, nós temos... Depois eu digo as escola. doações, é porque o Michael é o financeiro da empresa e eu pego o dinheiro da empresa quando a conta está comigo, que alguém precisa de alguma coisa, eu estava tirando o dinheiro e ele disse que vai tomar a conta. Eu comprei os abafadores. Falando de autismo e outras habilidades, nós temos lá 2 alunos que são autistas na escola onde eu trabalho e elas justamente, né, usam os abafadores porque elas têm muita sensibilidade ao som. E é engraçado a forma que elas conversam. Elas conversam, né? Elas vão para o canto reservado e elas só conversam em inglês. Ah, olha! Elas só conversam... Deixa eu falar depois uma coisa. Elas só conversam em inglês. Aí você... E aí meu inglês é de outro raio, de outro velho. Né? E aí, mas é impressionante. É assim, é impressionante. É impressionante. Muito legal. Sobre essa pessoa... O surdo, né? Não saber Libras, né? Não saber Libras, ser surdo e nascer numa família ouvinte. Gente, já pensou? Pensa numa criança. Eu vejo a sua filha tão arretada. Tão para frente. Tão para frente. Eu amo crianças, eu amo a espontaneidade, não tenho filhos. Mas eu amo observar, queria que elas crescessem sempre sapequinhas e que não fossem assim, que o mundo não tirasse essa capacidade delas se surpreenderem com as coisas, porque é muito lindo, né? E as perguntinhas sobre o mundo são lindas. E aí, lendo um texto sobre pessoas surdas que nascem em famílias de ouvintes, e eu fiquei muito emocionada, pensando como é difícil você não ter as suas perguntas de criança respondidas. Um dos textos dizia assim, da experiência dela, né? Ela dizia assim, olha, eu era pequenininha e primeiro ela dizia da dificuldade de você sempre ver as pessoas se comunicando e ter que ficar puxando as pessoas para tentar gesticular e na sua própria casa para fazer uma pergunta e enfim. E ela disse que uma vez estava no quintal, a mãe dela lavando roupa, e, de repente, ela avistou uma lagartixa, um calango, no quintal. E ela disse que se lembrou de um dia o irmão dela estar assistindo a um filme que tinha um jacaré, um crocodilo, um bicho imenso, devorando as pessoas. Ela disse, pronto, parou de dormir. Parou de dormir na infância, já insônia, esperando o dia que aquela lagartixa do quintal... Ia virar um crocodilo. Ia virar um crocodilo. Ela disse, eu tenho certeza que aquele bicho vai virar um bicho imenso e vai comer minha família inteira. E disse que tentava perguntar e ninguém conseguia entender aquela pergunta. Disse que, e aquilo perseguiu ela por muito tempo, sabe? E eu disse, meu Deus, como é difícil você ser uma criança surda sem conseguir fazer perguntas básicas para a sua família, para os seus colegas. E o outro depoimento era assim, a menina surda numa escola que tinha aula de religião. E ela disse que achava muito legal Deus, muito legal. Só que aí um dia ela pensou, meu Deus, eu vou morrer. Um dia eu vou morrer e eu vou me encontrar com Deus. E aí vai ser o fim, porque ele não vai me entender. Deus não vai me entender. Eu preciso me comunicar com ele e ele não vai me entender. E ela disse que ficava desesperada tentando explicar isso para a mãe dela, até que um dia a mãe dela entendeu. E aí a mãe dela explicou que Deus entendia todas as línguas e ia entender o que ela falasse. Então, assim, é muito saber, a gente precisa exigir um intérprete de Libras. Gente, o que é a vida dessas crianças? Quantas crianças estão invisibilizadas por nós não sabermos Libras? Entendeu? Então, é o básico. Pela escola não ter o impressor em braille, porque nós não temos ajuda e formação para lidar com aluno com DAO, né? Porque não tem um abafador, coisas simples, são simples. Mas esses dias, essa menina do autismo, ela me disse assim,
professora, eu posso fazer a prova na sua sala? Aí eu disse, ela é muito próxima a mim. Eu disse, pode. Ela disse, é porque na minha sala os meninos fazem muito barulho. E os barulhos que eles fazem, isso me emocionou tanto. Ela disse, os barulhos que eles fazem não saem mais da minha cabeça. Então, olha, né, assim, é a minha experiência mais próxima que eu estou tendo com um aluno. Eu passei um bom tempo fora de escola. Eu costumo dizer que a coisa melhor que aconteceu na minha vida nos últimos anos foi ter tido a oportunidade de voltar à escola. E é muito bom, assim, porque a gente vai vendo essas necessidades e precisa-se mais do que criar lei, né? Porque a gente fala, a lei é muito interessante, porque agora existe uma lei, né, da inclusão, acho que, se eu não me engano, foi até criada pelo Romário, né, que ele tinha uma filha, né? E eu acho que ele presidiu a comissão da criação dessa lei. É muito bom, incluir é muito bom, mas a gente precisa repensar como é que essa inclusão está sendo feita e como é que a gente está cuidando dos sujeitos que estão lá para receber esses alunos, porque, de um modo geral, fica a cargo do professor, e a cargo do professor, né, parece que as coisas não acontecem. Tipo assim, a cargo do professor está ótimo, o professor se vira em 1000 para tentar fazer alguma coisa, como você fez, você percebeu que ela lia seus lábios, você conseguiu entender você virou ledora da sua amiga. Então, assim, mas a gente precisa de ajuda. E eu acho que esse podcast, né, ele vem muito nessa ideia de mostrar o que pode ser feito, mas de mostrar que pode ser feito ainda mais e que a escola precisa de ajuda. Eu acho que esse aqui foi um podcast que eu adorei. Acho que a gente tem mais alguma pergunta? Vamos encaminhando aqui. Encaminhando para os finalmente, agradecendo, Carlinha, a disponibilidade. Ela está com a gente numa disciplina da pós-graduação. A gente tem uma pós-graduação em avaliação educacional. Sucesso, viu, garota? Sucesso mesmo. Total. Total, né? E a CPA vem muito nessa ideia de trazer ao professor essa proposta de autoria e conhecer sobre isso, mais sobre a avaliação inclusiva, sobre a educação inclusiva. Eu acho que subsidia essa prática. Tem alguma rede social, algum contato que queira deixar? O povo não vem para o podcast, mas não é blogueiro, não quer nem deixar contato. Eu não tenho rede social. Não tem rede social. Eu não tenho rede social. Olha não aí. Estou incluída. Mas eu tenho telefone, vou deixar. Meu telefone é tranquilo. Mulher, olha, vai que o povo... Pode, pode. Olha, é melhor deixar o e-mail. É melhor deixar o e-mail. Deixar o e-mail. Tá bom. Deixa o e-mail aí, a gente coloca na descrição, mas pode falar o e-mail. É Poenia, tá? Com 2 N's? Isso, com 2 N's. P de Portugal. OENNIA soares@gmail.com. Ponto. Então, pode mandar dúvidas no Gmail, pode fazer convites para ela dar alguma formação. Fiquem à vontade, porque é o que há. Muitíssimo obrigada, pessoal. Amei nossa tarde. Quase noite já? Quase noite. Quase noite. Foi um momento muitíssimo especial. Nossa conversa foi agradabilíssima. Espero que vocês tenham gostado por aí. E eu aprendi demais com vocês, viu? Não, nós queríamos agradecer pelo aprendizado, né? E o momento de humanismo em si, porque isso toca, né, a cada um de nós, porque a inclusão ainda é muito deficiente, digamos assim, nas escolas, não só nas escolas, nas famílias como um todo. Temos famílias que não entendem, né, até por desconhecimento, até por ignorância também, né? E isso, o dia de hoje realmente é um dia diferenciado e eu só tenho a agradecer por isso. Gente, acho que a gente pode fazer isso na nossa sala de aula, no mercantil, na nossa casa mesmo. Acho que a sociedade como um todo precisa de cada dia mais amor, mais proximidade, mais olhar para o próximo, né? Acho que a dica de hoje, a gente pode fechar com essa dica. Acho que inclusão como um todo mesmo, né? E esqueci de falar, daquele projeto das rampas, gerou justamente uma demanda na Secretaria de Educação e, no final do ano, todas as rampas foram modificadas. Teve um projeto, não só das rampas, mas um projeto de acessibilidade para a escola,
Hoje a entrada da escola não tem mais a rampa De 42. de 42 graus. Hoje tem uma rampa com 5%, segundo a lei. Além disso, tem degrau. Isso foi fruto de uma feira de ciência e algo simples, como a trigonometria da matemática do ensino fundamental. Perfeito. Ai, gente, muito obrigada. A gente se encontra lá no Instagram, aqui no canal do YouTube. Sejam todos aí muito bem-vindos, sempre com a gente e até mais. @professor Gandhi. Ai, eu esqueci de mandar dizer. Já disse. Ai, uma hora. Hoje foi. Gente, não é fácil, amiga. Não é fácil. Pode